No mundo paz, louvor, nos céus cantava a multidão. Com o clamor dos fariseus erguiam mais o som, como em Jerusalém, e de clamar, bendito Rei que do alto vem do céu as trevas dissipar. Do grande Rei Jesus, Senhor, sim, tais palavras são. Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão, como em Jerusalém, e de clamar, bendito Rei que do alto vem do céu as trevas dissipar. Bendito Rei, nós servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também, como em Jerusalém, e de clamar, bendito Rei que do alto vem do céu as trevas dissipar. Amém. Poder sentar, irmãos? Nesse instante, eu gostaria de convidar aqui à frente aqueles irmãos que durante essa semana completaram mais um ano de vida. Estamos sem a lista aqui no momento, mas que possam vir aqui à frente. Eu lembro da irmã Wanda, que essa semana completou mais um ano de vida. Eu lembro bem da irmã Wanda. Tá, se tiver mais algum irmão que estivesse completando mais um ano de vida, por gentileza, vem aqui à frente. Nós iremos orar nesse instante, pedindo assim que Deus possa derramar bênção sobre a vida desses irmãos. Conceder mais anos de vida para trabalhar para o Senhor. Amém. Vamos orar. Santo Deus, Pai de misericórdia, te damos graça, Pai, pela maravilha, Senhor Deus, que tem feito para nossas vidas. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos derramadas, Senhor Deus, que são tantas. Não temos, Senhor Deus, como agradecer, Senhor Deus, por tudo isso. Em especial, Senhor Deus, pela salvação que nos deste. Agora te pedimos, Senhor Deus, se eu posso derramar bênçãos especiais, Senhor Deus, sobre a vida de cada um desses irmãos que completaram mais um ano de vida. Em especial, Senhor Deus, da irmã Wanda, Senhor Deus, que está aqui à frente, o irmão Claudimiro também, seu esposo. Abençoa, Pai, essas vidas, que possam sempre, Senhor Deus, permanecer firmes, servindo a Ti, Senhor Deus, nos ensinando a cada dia, Senhor Deus, dando testemunho como servos fiéis do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a crescer mais e mais no Teu conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, dar testemunho e falar, Senhor Deus, do Teu amor para outras pessoas que tanto precisam da salvação. Nos protege, nos abençoa, nos guarda em tudo, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a irmã Wanda. Convido novamente os irmãos a se colocar em pé e abrir os seus cantores no hino número 7 do Cantor Cristão. E nesse instante teremos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Hino de número 7 do Cantor Cristão. Pastor Fábio. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. Nossa na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Nossa na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, nas orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, e nosso auxílio Ele sempre estendeu. Nossa na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Pastor Fábio, ore a Deus agradecendo pelas dízimos e ofertas, por favor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, pelo teu povo na tua casa. Obrigado, Pai, por tudo, pelo privilégio de vir à tua casa, ouvir a tua palavra. Abençoa, Pai, essas ofertas, que o Senhor possa estar na direção, Pai, e que tudo venha a ser feito para a tua honra e para a tua glória. Continua, Pai, suprindo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse instante, passo novamente a palavra para o pastor Humberto, dar prosseguimento à Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Vamos terminar aqui, irmãos, o capítulo 7 de Apocalipse. E eu quero ler aqui o último verso de número 17. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse 7, 17. Se possível, se coloque em pé mais uma vez, você dá uma esticadinha nas pernas aí. Sete 17, é o mesmo contexto. Diz assim, ó: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado porque diante da pressão, sofrimento dos teus servos, principalmente os fiéis, a pressão é maior, principalmente, ó Deus, aqueles que estão determinados a mostrar a verdade, independente de aceitação ou não, independente da rejeição, independente, ó Deus, da pena ou da punição que venhamos ter que sofrer. Mas, ó Deus, alguns ainda estão firmes e não abrem mão da verdade. Sustenta-os, ó Deus, com o teu poder, tua graça, e que esses versos, ó Deus, possa consolar os corações, sabendo que essa recompensa em breve receberemos para louvor e glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nessa segunda parte, que a tua palavra penetre nos nossos corações, nos dando ânimo a continuarmos firmes nessa tarefa, nessa missão de igreja aqui na terra, a terra com vocação para a glória celestial. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Quando, irmãos, ele falou dos 144 mil, no verso 9 o assunto muda. Como eu comecei a ler
Ele tratou de judeus, dá uma olhada aqui agora que há uma mistura. Então agora ele traz o assunto para os gentios. Depois destas coisas, então mudou o cenário, mudou o assunto, mudou época, período. Então toda vez que ele coloca depois dessas coisas, ele está enfatizando isso. Olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E estavam diante do trono. Lembra lá do capítulo 4, trono? Lembra do capítulo 5, trono também do Cordeiro, trono de Deus? Ele vai fazer referência no restante do livro. Aqui ele faz referência ao trono aqui, ainda no versículo 10, ainda no versículo 11, e na sequência, no versículo 17, ele vai falar sobre o trono. Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Verso de número 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Estavam em volta do trono. Lembra daqueles 4 animais? Lembra dos 24 anciãos? Olha só o que volta aqui agora no capítulo, verso de número 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Ele volta a tratar dos 4 animais, ele volta do capítulo 4, ele volta a falar dos 24 anciãos, ele volta a falar dos anjos, naquela adoração, ele volta a tratar do trono. O cenário continua no céu. Verso 12, dizendo... Ele começa com amém, termina com amém. Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Ele começa a frase e termina a frase com o amém. O amém é algo muito sério. Quando trata lá na igreja de Corinto, irmãos, Paulo, na igreja de Corinto, ele diz assim: como alguém na igreja vai poder dizer amém na oração? Ele falando da igreja de Corinto. Ele estava corrigindo os erros que tinha na igreja. Ele diz: como alguém vai poder dizer amém se lá na igreja ninguém entende o que as pessoas falam? Eles estavam falando em coisas que ninguém entendia, e Paulo diz: como é que alguém diz o amém? Quando é que você diz o amém em uma oração? Quando você entendeu o que o irmão falou. E aí você confirma com um amém. Se você não entendeu o que o irmão falou, você não deve confirmar com um amém. Você deve permanecer calado. Às vezes nós temos a prática já de dizer amém. E o irmão fala algo que seria errado e você vai lá e confirma. Não deve. Então a oração deve ser audível de tal maneira que você possa entender, e aí você confirma ou não com um amém. Que Deus abençoe nossa irmã Aidil. Amém, Senhor. Mas aí você faz uma oração que não entendeu, você não conseguiu ouvir. Na igreja de Corinto, o assunto era outro. Eles falavam coisas que ninguém entendia. Paulo disse: como é que você entra na igreja que ninguém entende nada, como é que você vai dizer amém? Então não se pode dizer amém. Então você já sabe que não é a igreja do Senhor, aquilo não vem de Deus. Então ele começa com amém, ele diz louvor e glória. Se você pegar essas palavras aqui, cada um dá uma mensagem. Sabedoria e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Aqueles anjos estavam ao redor do trono, e todos os seus rostos adorando a Deus, e eles diziam isso. O salvo, irmãos, precisa reconhecer, o salvo precisa agir, viver
a adoração verdadeira, como Deus precisa ser adorado, como Deus quer ser adorado. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não vai mudar o método de adoração a Ele por causa da vontade de ninguém. Deus não vai mudar o método de adoração a Ele, irmãos, por causa de igreja tal, por causa de denominação tal. A adoração de Deus é única, irmãos. A música de Deus é única, os instrumentos de música de Deus são únicos, estão na Bíblia. Pega a lista dos instrumentos que entraram lá no templo com Davi, pega lá a lista. Na primeira entrada, que Deus não aprovou a ida da arca, que morreu um homem, haviam tambores. Na segunda, não tinha os tambores. Isso é coincidência? Isso são detalhes bíblicos. Deus não muda a sua adoração. É somente você olhar para os detalhes bíblicos. Aí tem a lista dos instrumentos. Tem as listas de quem podia cantar, quem eram os cantores. Eles eram separados. Era da linhagem de Levi. Somente aqueles poderiam. É algo bíblico. Nós não podemos mudar, e Deus não muda, irmãos. Ah, mas Deus é infinito em misericórdia. Nunca quando você contraria a Bíblia. Nunca. Uzá foi tentar segurar a arca. Era um judeu, era um da tribo de Levi. Ele tinha função. A única coisa que Uzá errou, a função dele não era conduzir a arca. Ele era de um dos grupos que não tinha função de conduzir a arca. Ele não era dos coatitas. Só os coatitas poderiam conduzir a arca. Todos eram de Levi, os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Todos eram levitas. Só que eles foram separados para funções diferentes. Ele não podia fazer a função de conduzir a arca, porque nem os coatitas poderiam ver a arca e tocar na arca. Eles tinham que pegar com as varas. Depois que Arão e os seus filhos entravam e cobriam a arca, vamos mostrar aqui esse púlpito, Arão e os seus filhos entravam, cobriam a arca com os materiais que a Bíblia destaca. Não era qualquer material, não era qualquer pano. O pano que cobria a mesa não pode cobrir o púlpito, ilustrando. Então era o material correto para cobrir a arca. Arão entrava, se entrasse errado, quem já morria era Arão. Aí ele cobria a arca, e aí depois os coatitas entravam com as varas, nas argolas, e aí conduzia a arca. E conduzia onde? No ombro. Olha o detalhe. A primeira vez que foram conduzir a arca foi no carro de burro. Na segunda vez eles jogaram no ombro, e a Bíblia dá os destaques, no ombro. Porque lá em Levíticos está escrito que a arca teria que ser conduzida no ombro. No livro de Êxodo também está escrito. Então não adianta tentar conduzir a arca aqui, está errado. Meu braço não pode fazer isso, então não faça essa função. Não podemos mudar a Bíblia. Deus é misericordioso, ele foi tentar segurar, morreu. Por quê? Porque feriu algo que estava na Bíblia. Algo que Deus falou que não poderia ser feito daquela maneira. Então a adoração a Deus, irmãos, é bíblica. As vestes do crente, irmãos, são vestes bíblicas. A adoração do crente é uma adoração bíblica. Os hinos que os crentes cantam são hinos bíblicos. São letras bíblicas. A vida do crente, o vocabulário do crente, irmãos, é um vocabulário bíblico. É uma nova criatura. Aquilo que está diante dos olhos do crente é algo bíblico. O que eu vou estar assistindo é algo bíblico. Pastor, mas nem tudo é bíblico, estou pegando informação, pronto, está servindo para edificar? Não está servindo para edificar, tira. Se o televisor não serve para edificar mais sua vida, tira. Se o celular não serve para edificar mais sua vida, tira. Agora é você que tem que tomar essa decisão. Agora veja, quem é que dá o celular para o filho? O filho não trabalha. Quem deu o celular para o filho? Depois vai reclamar que o filho está 24 horas no celular. Quem deu o celular para o filho? Quem? O pai. O erro está em quem? No filho ou no pai? No pai. Na mãe. O filho não trabalha e manda. Irmãos, você vê, irmãos, hoje uma geração. Eu estava vendo a história do Hang, um dos maiores milionários do Brasil hoje, e a história dele. Meus avós eram operários, os meus pais eram operários, e eu era operário. Trabalhamos tudo na mesma empresa. Ele ficou tão rico depois que ele comprou essa empresa é dele. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. As duas torres mais altas lá do Balneário Camboriú de Santa Catarina é dele. Ele está construindo aquelas duas torres mais altas da América hoje. Imagina, um homem é um bilionário. E num dos textos longos passei para minha filha, para ela ver
a história do homem, como ele fala. E numa das passagens ele diz assim, olhe, naquela época com 14 anos ele trabalhava, e trabalho nunca matou ninguém não. O que as pessoas fazem hoje? E os crentes vão no ensinamento errado, que não pode colocar uma criança para trabalhar. Você está treinando um vagabundo em casa. Você está criando um vagabundo. Não posso colocar minha filha para ajudar em casa. Ela não pode varrer a casa. Ela tem que ficar na televisão, no celular, só isso. Ela não pode trabalhar. Onde que trabalho, irmãos, prejudica alguém? Onde que trabalho faz mal a alguém? Trabalho é saudável. Por causa do pecado de Adão e Eva. Tem que suar agora para trabalhar. Criança, irmãos, imagina, um filho tem 18 anos, está em casa, não trabalha, está lá em casa o dia inteiro, está fazendo o quê? O pai sai, a mãe sai para trabalhar, para sustentar aquele filho, volta para casa, o filho nem teve coragem de lavar o prato que ele comeu, está lá o prato para a mãe lavar, e a mãe chega e vai lavar o prato. Está errada, mãe. Chega, dê um puxão de orelha nele, bota ele para lavar. E se ele achar ruim, dê-lhe uma surra boa. Dá uma surra boa. Você é mãe e pai. Estamos treinando, irmãos, vagabundos. As leis de hoje não pode trabalhar. Que não pode trabalhar? 17, 18 anos, 20 anos dentro de casa e quer comer arroz e feijão, ainda reclama. E vai no supermercado, quer algo bom. E quer roupa de marca, e quer tênis de marca, ainda reclama com o pai e com a mãe. Louvado seja Deus, meus 14 anos. Eu fui contra a vontade do meu pai naquele instante, que ele queria que eu entrasse diretamente no Senai. 14 anos eu comecei a trabalhar vendendo produto de limpeza. Com um rapaz que morava lá na rua, São Bernardo do Campo. Aos 15 eu entrei no Senai. Tempo integral, manhã e tarde. E à noite estudava. Me formei no Senai, fui trabalhar, não tinha 18 anos ainda, entrei como meio oficial de eletricista, tinha me formado em eletricista, e fui fazer o segundo grau técnico eletrônica. Trabalhava durante o dia, ia fazer técnico eletrônica à noite. 4 anos. Longe de casa, tinha que tomar o ônibus para ir estudar. E meu pai ali, esforçando os filhos sempre, o que ele não teve, ele tentou dar aos filhos, 3 filhos. Ele se esforçou no máximo para dar o estudo aos 3 filhos. E eu fui o pior da família. Hoje talvez a graduação maior quem tenha sou eu, mas depois da minha conversão. Me formei no técnico, comecei em engenharia eletrônica, acabei desistindo, não quis, abandonei por causa do mundo. E aí caí para o mundão, esqueci os estudos, esqueci tudo. Depois retornei, depois da minha conversão. Os filhos não querem estudar, não querem trabalhar e querem ser o quê? Os pais têm responsabilidade, irmãos. Nós temos responsabilidade. Corrija-os, seja duro. Quem manda no filho é o pai. Lá de fora, as leis estão criando contra os filhos, não vão te dar respaldo depois que virar um vagabundo, não, não. Depois que tiver, conversarmos essa semana aqui com um rapaz aqui na igreja, uma cena triste, aqui perto, irmãos, a polícia levou 2 jovens, mulheres envolvidas em droga, irmãos, cena triste, mas, e conhecidas, coisa triste, dói, mas nós estávamos conversando de onde veio o erro, quem deu a liberdade, quem permitiu que tomasse aquele rumo. E está nos pais. Corrija, quanto a tempo, quanto a esperança. Minha filhota agora de manhã está trabalhando. Comprou o seu carrinho, está pagando sua prestação, está pagando sua faculdade, trabalha agora de manhã, quase me mata do coração todo dia, mas já vai sozinha com o carro dela e já volta, e eu fico só orando, Deus protege e guarda, e já está andando para lá e para cá, naquilo que eu posso ajudar e orientar, eu faço, mas graças a Deus. Aí eu fico pensando, meu Deus, aí eu olho para uma juventude de homens hoje, eu fico pensando, minha filha vai casar com quem? Minha filha está com o carrinho dela,
está pagando a faculdade dela, está se formando em direito. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu olho para um, acorda 10 horas, não quer trabalhar, obriga os pais a pagar a academia, tem que pagar a academia que eu quero ficar malhadão. O pai está errado, quer ficar malhadão, vem para a construção, trabalhar aqui, fica malhadão, de graça, a gente nem cobra academia, a gente abençoa você ficar malhadão de graça, não precisa academia nem nada. Eu fico imaginando Jesus numa academia, irmãos. Eu fico imaginando os apóstolos em uma academia, Paulo, Pedro, João, Moisés numa academia, Abraão numa academia, imagina eles lá, tchá, e vai. Seria lindo Moisés e Abraão, tudo lá na academia, que coisa linda que ia ser, né? Eu não tenho, irmãos, respaldo bíblico para isso, irmãos. Eu não sou contra a academia, é necessário, desde que você não tenha uma condição de fazer um exercício físico, desde que você não tenha condição de ativar o seu corpo, porque Jesus caminhava o dia inteiro, os apóstolos caminhavam o dia inteiro, ele estava envolvido na obra o dia inteiro. Então, desde que você não tenha uma vida assim, você pode fazer uma academia. Agora, irmãos, você fazer uma academia, você gastar um dinheiro em uma academia, você fazer coisas, irmãos, que Deus não aprova, você não tem respaldo bíblico. Então, é muito triste ver isso. Quem tem culpa? Nós, os pais. Nós. Quando nós aceitamos e dizemos a Deus, Deus, eu errei, Deus começa a agir. Quando nós não aceitamos, irmãos, e lutamos contra, vai afundando cada vez mais. E aí chega um momento que Deus pesa a sua mão. Chega um momento que Deus toma a sua posição. Então, é lamentável a geração que vivemos agora, atual. Lamentamos, mas é uma verdade. Então, a gente fica triste em ver uma geração tão corrompida, com a permissão dos pais e os pais crentes. Repito, eu já falei aqui várias vezes. No dia que meu pai fazia uma lista, segunda-feira eu vou na padaria, terça-feira sua mãe vai na padaria, quarta-feira sua irmã mais velha vai na padaria, minha irmã mais nova pequenina não ia, quarta, era um dia de cada um. Quando chegava o meu dia, eu era preguiçoso, e eu não ia na padaria. Aí quando eu acordava 10 horas, levantava para tomar café, e meu pai lá esperando. Aí meu pai observando, quando eu ia tomar café, não, você não vai tomar café aqui hoje não. Eu sei que aquilo partiu o coração dele ter que fazer aquilo, irmãos. Mas ele fez o certo. E minha mãe, coração de mãe, ô João, deixa? Não. Ele tem que aprender que cada um tem o seu dia. Se não vai, não come. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai hoje. Tem mais de 80 anos. Louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus por cada surra, cada repreensão que ele me deu. Irmão João me deu a laranja aqui esses dias, semana aqui na guarita. Eu falei, irmão João, tomei 2 surras do meu pai. A primeira que eu descascava a laranja na boca. Meu pai, filho, não pode, isso aí vem, não tem higiene. E eu pegava e descascava na boca, ainda tenho esse costume até hoje. E ele me deu uma surra. Irmão João, foi. E eu falei, tomei uma segunda surra, irmão João. A segunda foi porque eu descascava a laranja e comia a casca toda. Meu pai, filho, você está com a laranja aí, vai comer a casca, mas eu gosto. Não, meu filho, mas está errado. E meu pai ia tentar, irmãos, com todas as limitações dele em estudo, ele ia tentar me explicar que aquilo não era saudável para o corpo. E eu comia a casca. Ele falou, vou ter que te dar uma surra para você aprender que não se come a casca da laranja. E eu tomei a surra. E dou graças a Deus. Falei com o irmão João essa semana que foi, irmão João, porque ele me deu uma laranja, estava chupando a laranja, descasquei ali com a faca na guarita que eu peguei. E aí eu lembrei dessa situação com o meu pai. Louvo a Deus, irmãos, pela vida do velhinho. Como ele conseguiu, com todas as suas limitações, educar os seus filhos, instruir os seus filhos, e em especial nos caminhos do Senhor. Meu pai lutou, me deu uma Bíblia. Esse é o maior presente de um pai, poder instruir o filho nos caminhos do Senhor. Como é triste, irmãos, aquele pai que não é exemplo para o filho. Como é triste aquele pai, irmãos, que não tem uma vida cristã, uma vida digna de servo do Senhor. Como é triste, irmãos,
um pai? Estou falando dos pais crentes. O pai descrente, normal. Mas um pai que se diz crente, ele não dar o exemplo para o filho, exemplo de crente. E quantos filhos usam o péssimo exemplo de pais? Quantos filhos? Espero que você não esteja nesse meio. Espero. Você esteja no meio do exemplo desses daqui que a Bíblia vai citar aqui agora. Ó. Exemplo de servos de Deus aqui. Ó. Espero que você esteja nesse meio desses servos do Senhor. Versículo de número 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Ele faz uma pergunta. Olha, João, o que João diz. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem eram aqueles salvos? De onde eles vieram? Está aí a resposta no livro de Apocalipse. Eles vieram da grande tribulação. Eles foram salvos antes da grande tribulação? Não. Eles foram salvos dentro da grande tribulação. Vieram da grande tribulação. Haverá salvação durante este período. E era uma multidão. Se você voltar para o versículo de número 9, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão. Havia uma multidão. De onde eles vieram? Da grande tribulação. O ancião perguntou a João: quem são eles? E João diz: eu não tenho a resposta, mas tu tens. Quem são? E aí o ancião respondeu: esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não há diferença, irmãos. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, salvos em Cristo Jesus. A única coisa que diverge aqui é que nós, antes da grande tribulação, eles dentro da grande tribulação, foram torturados, sofreram, mas aceitaram a verdade. Foram salvos pelo Filho de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Tudo está na Bíblia. Todas as respostas estão na Bíblia. Você precisa de Bíblia. Sem Bíblia, você não tem como ser crente. Sem Bíblia, você não permanece firme. Sem Bíblia, você é um derrotado. Sem Bíblia, você não é exemplo. Sem Bíblia, você não tem como ser exemplo. Sem Bíblia, Satanás vai te pegar. E muitos, irmãos, Satanás já pegou e não enxergam. Muitos. Vivemos uma geração que a pregação tem que ser o que eu quero ouvir. O que eu não quero ouvir, eu não aceito a pregação. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, por várias vezes ele repetiu: fariseu e hipócrita. Sabe quem eram os fariseus? O grupo religioso da época. Os saduceus, os herodianos, eram os grupos que defendiam algum tipo de religião. Jesus foi direto a eles: fariseus hipócritas. Jesus olhou para ele e disse: percorreis o mundo inteiro para fazer um discípulo, e quando ganha, fizesse discípulo 2 vezes filho do inferno, mais do que vós. Esse é o fariseu hipócrita. O fariseu, irmãos, ele não aceitava o que Jesus ensinava, ele queria que Jesus pregasse o que ele pensava. Ele queria a mensagem dele, não a mensagem do Senhor. O fariseu hipócrita, ele quer a verdade dele, não a verdade bíblica. O fariseu hipócrita, ele já tem suas concepções, suas convicções formadas. Ele não quer a verdade. Não eram salvos, foram tudo para o inferno.
Vivemos uma geração assim. E, lamentavelmente, muitos pastores têm que acatar a vontade dessas pessoas, diferente desse. Esse pastor aqui não vai acatar vontade de fariseu hipócrita nenhum. Esse púlpito aqui vai continuar pregando a mensagem do Senhor, independente da sua vontade ou não, independente do seu gosto ou não, independente da sua convicção ou não. Eu não tenho compromisso com você, eu tenho um compromisso com Deus. O dia que Deus me chamou, Ele me chamou para mostrar a verdade, independente da vontade ou grupo de pessoas. Não tenho esse compromisso com pessoas, não tenho. Meu compromisso é com Deus, em mostrar a única verdade. O Senhor Jesus foi morto em uma cruz por causa de fariseus hipócritas, por causa de saduceus, por causa de grupos religiosos, que nunca aceitaram a verdade. Alguns até andaram com ele lado a lado para disfarçar. Judas ficou lado a lado com ele. Morreu também. Você precisa despertar nesses últimos dias. Os dias são maus. Quando a Bíblia fala que chegou a época da peneira, peneirar, e nem todos ficam. Nem todos devem ficar. É bíblico. Lembra da ceia ali em Corinto? Paulo diz: olhe, eu creio que haja heresia entre vós. Ele diz: e até importa que haja heresia, para que os que são sinceros se manifestem. Deus quer ver agora a sinceridade dos crentes sérios. Se eles são covardes diante dos fariseus hipócritas. Se eles vão ceder diante das posições dos fariseus hipócritas. Fariseu hipócrita vai mandar um dia no inferno, que lá também não vai mandar não, porque lá é só sofrimento, lá não tem hierarquia nenhuma não. Todo mundo sofrendo. Porque o servo, irmãos, ele se dobra. Depois de todo esse castigo, depois de toda essa tortura que eles passaram aqui. Até quando, Senhor? Aí Deus diz o que ia acontecer com eles. E daqui para frente agora você vê uma grande bênção, irmãos. E essas bênçãos também são reservadas para nós. Os pré-tribulação também reservada para nós. Diz assim, ó, verso de número 15. Por isto estão diante do trono de Deus, aqueles que vieram da grande tribulação, no verso 14, tá? Diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aí eu pergunto novamente, irmãos, que tempo teriam? Olha só o que o texto diz, olha como a Bíblia é maravilhosa. Serviam a Deus de dia e de noite, diante do trono. Que tempo eles tinham para jogar fora? Repito, não sou contra a academia, desde que seja algo, o médico indicou, desde que você esteja precisando. Eu pouco vou à academia, prefiro minhas caminhadas, pouco. Apesar de ter uma academia lá, já é pago lá no prédio, mas eu não tenho tempo. Tenho, eu não sei, 8, quase 10 anos que moro lá, nunca deu tempo de tomar um banho de piscina. 2 piscinas grandes lá, nunca deu tempo de tomar um banho na piscina. Quase 10 anos, não sei quanto tempo moro lá, não dá tempo. Olha o que o texto diz, eles estavam dia e noite diante do trono. Será que você não enxerga isso na Bíblia? Qual é a nossa função como crente? O tempo que nos sobra, que é pouco, nós precisamos estar ali adorando, entender quem nós adoramos, como adoramos. Mas nós preferimos jogar o tempo fora. Nós preferimos perder tempo. Você não chega, irmãos, em um nível, nos talentos que Deus te deu, sem muito suor, sem muita dedicação. Não há tempo suficiente para acompanhar as Olimpíadas, mas você não sei como estão as Olimpíadas, mas você não chega a ganhar uma medalha sem muito treinamento. Eu comentei com a minha filha essa semana, aquele corredor lá que ganhou todas as medalhas que ele competiu aí nas últimas Olimpíadas, ganhou todas. E parece que ele parou de correr. E ele poderia até correr essa Olimpíada. E eu creio que talvez ele iria ganhar.
Mas ele preferiu abandonar no auge. Vai virar uma lenda. Ele não perdia uma. Agora, quem acompanhou a história dele, o treinamento, ele diz que chegava a vomitar de tanto esforço que ele tinha treinando para chegar no seu máximo. Vai chegar no seu máximo no violino, no violoncelo, na flauta, no teclado, sem treinamento? Não. Os levitas tinham uma função muito séria? Tinham. A função da música é muito séria? É. A função de um coral é muito sério? É. A função de tirar um hino é muito sério? É. Você precisa treinar, buscar. Se a pandemia já acabou aí, as aulas de canto, não sei como é que estão, se a professora volta, se não volta, é preciso treinar, é preciso se esforçar. Qual o esforço que você está tendo? Como é que você vai chegar no nível de conhecer toda a Bíblia? Nunca, porque é impossível, é a palavra de Deus. Mas no nível de ter um conhecimento bíblico, que você possa tirar as dúvidas das pessoas, derrubar as doutrinas erradas, você vai ter que se esmerar, estudar, se dedicar muito. Só ouvindo mensagem você vai conseguir fazer isso? Não. E aceitando informações de fora? Não, você não vai conseguir. Não há essa possibilidade. Esses daqui, irmãos, conseguiram. Olha o que o texto diz, vamos ler novamente. Verso de número 15. Por isso estão diante do trono e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. É tanto motivo para orarmos, irmãos. Você que esquece de orar hoje pelas pessoas, o pastor Jorge Liares tomou uma repercussão aí, todos os grupos de pastores de todo mundo que postar lá, e o grupo de juristas evangélicos já assumiram a briga, e já partiram contra o Ministério Público lá, já estão indo com um grupo para tratar de qual é o assunto que ele está sendo intimado, por quê? Qual o motivo? Interessante, aquele vídeo é antigo, eu já tinha aquele vídeo há muitos anos. Agora, por ele dirigir, acho que a filha dele dirige uma escola evangélica, não pode dizer que menino é menina e que menina é menina. Menino nasce menino e menina nasce menina. Porque a ideologia de gênero diz que você vai fazer essa escolha quando você crescer. E nós crentes vamos aceitar isso? Eu lembro que um pastor postou, quando não tiver lugar mais para o salvo aqui, quando chegar ao ponto de não ter mais lugar, Deus vai tirar os salvos. Está caminhando para isso. Está caminhando para você mostrar a Bíblia e ser preso. Então, está chegando o momento de tirar os salvos da terra. Já não dá mais. E Deus vai fazer isso. Está prestes de acontecer. E acho que parece que amanhã a audiência, lembre de orar por ele aí. O mínimo que nós devemos fazer é orar por alguém que está tendo coragem de bradar, de colocar sua cara à tapa, de pregar a verdade bíblica, não aceitando. Mas há uma lógica. Isso não tem na Bíblia. Essa lógica não existe na Bíblia. A lógica bíblica é única. Então quem conhece a Bíblia está ali, ó, dia e noite. E esses Deus cobrirá com a sua sombra. Verso de número 16. Nunca mais terão fome. Olha a bênção. Nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Imagina aqueles fariseus hipócritas que foram contra Jesus Cristo. Imagina aqueles fariseus hipócritas que foram contra Paulo. No inferno, sofrendo, no tormento eterno. Imagina aqueles fariseus que tentaram ensinar Jesus Cristo. Imagina aqueles fariseus que tentaram ensinar o apóstolo Paulo. E Paulo tinha argumento bíblico para todos eles. Imagina, no inferno. Eles nunca ouvirão isso aqui, ó. Nunca passarão por isso aqui, ó. Nunca mais terão fome. Os crentes que sofreram, que foram torturados, que pagaram o preço pela verdade, nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá
sobre eles a recompensa, o momento glorioso. Verso 17: porque o Cordeiro está no meio do trono, o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Tudo aquilo que você sofreu por amor à verdade nesta terra, por defender a verdade, por ter sido injuriado, por ter sido rejeitado, Deus limpará toda a lágrima. Agora, aqueles que fizeram isso, imagina onde eles estarão. Sem volta. Mas para os servos, tem essa recompensa, tem a bênção. É isso que vale a pena, irmão, ser crente. Isso que vale a pena ser diferente. Isso que vale a pena dar um testemunho aos que estão de fora. Vale a pena, irmãos, seguir o que diz a palavra de Deus. E dia e noite, viver na presença do Senhor. Dia e noite, buscar a verdade. Dia e noite dizer: Senhor, eu preciso aprender mais de Ti. Eu preciso dos Teus ensinos. Não rejeite. Como a Bíblia diz, muitos têm feito. Muitos têm buscado outras respostas. E o diabo está cheio de resposta para quem busca. Cheio. Ele tem toda a solução para a sua vida, se você buscar. Não são os caminhos do Senhor. Mas Ele vai te apresentar. Deus te dá o caminho certo. A solução certa. É com você. Pois Deus já fez a parte dele. Ele só quer que você compreenda. Muitos não ouvirão. E quando chega no capítulo 8 agora vem a destruição. E no 9, os demônios saem de dentro da terra, vão pedir para morrer. E Deus diz: não, morrer não. Deixa-nos morrer. Não. Deus é o dono da vida. Não vai morrer não. Eu já vi muitos crentes, irmãos, quando brincaram com Deus, chegou o momento deles dizerem no hospital: "Ô, pastor, ore para mim morrer." Você olhar para aquela situação e dizer: "Não posso nem orar por isso." Você sabe que é a mão de Deus ali, naquele instante. É Deus tratando, Deus mostrando. Porque ninguém diz não a Deus sem consequências. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a seguir sempre a verdade. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigado pelo presente, ó Deus, da salvação e de nos despertar, ó Pai, para vir a esse santuário. Obrigado, ó Deus, pelos ensinos desta igreja. Obrigado pela verdade, Pai. Que esta igreja ame estudar a Bíblia, pois tem sido o lema, ó Deus, desde quando o Senhor me chamou, incentivar as pessoas a estudarem. Pois não tenho medo, ó Pai, pois o Senhor tem me instruído neste livro sagrado, o qual eu amo e estudo diariamente. Por isso, ó Deus, não temo as narrativas diabólicas que Satanás faz, usando pessoas e até crentes. Mas ajuda-os, ó Deus, a buscar sempre a verdade, escutando, ó Deus, Tua voz, seguindo Tuas orientações, tomando as decisões certas. Abençoa cada um, Deus. Abençoa as pessoas que também assistem a estas mensagens. Que, ó Deus, Tua palavra possa chegar com poder
e abençoando cada lar, cada vida, e que o teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, Pai. Eu te oro, agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde cada um. 5 horas tem os departamentos, tem a semana de oração aí, segunda, quarta e sexta. Se você pode, venha orar. Os meninos do seminário estão no instituto, não podem estar aqui. Se você tem uma dessas 3 noites livres, terça e quinta é culto normal, venha na casa do Senhor, venha orar. Domingos temos mais uma assembleia, é o culto administrativo da igreja, teremos mais uma no domingo. Deus abençoe cada um. Depois de nossas orações, estamos encerrando as atividades nesta manhã, e o pós-ludo vai estar tocando. Que Deus guarde cada um no retorno para o seu lar. Deus abençoe a todos.